Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula, né? Hoje nós vamos ver aí módulo 9 da nossa apostila Fundamentos da Cinemática 2, página 105. Eu sei que vocês viram isso já, em parte eu estou já retomando como uma revisão, tá certo? Tinha ficado pendente algumas questões deste módulo, tá? Então vamos dar uma olhadinha. Este módulo trata dos conceitos de trajetória e o conceito também de equação da trajetória, tá? Então nós vamos ver esses dois conceitos e começando por trajetória. Então vamos lá. A trajetória do móvel, assim, didaticamente dizendo, é o caminho percorrido pelo objeto, pelo corpo aí que está se deslocando, tá? Então, ele pode ser retilíneo, ou seja, uma estrada em linha reta, um carro andando nessa estrada, pode ser uma pessoa andando numa calçada, mas também pode fazer curvas, tá? Nós vamos começar estudando essa cinemática com linhas retas, que é mais simples. Por isso que a gente vai falar movimento retilíneo, né? Então, vamos observar aqui essa estrutura que nós temos aqui, ó. Então, a primeira coisa que a gente tem que relembrar do módulo 8, né, é o que é referência. Aqui, ó, o que é referencial. O referencial é um objeto, né, no caso, a maior referência que a gente tem é o planeta Terra, né, e pelo qual a gente está andando em cima dele, tá? Então, isso é a referência. Tá? Qual é a referência do movimento? Em geral, a gente escolhe o planeta Terra, mas também tem um detalhe. Essa referência pode mudar. Nós podemos ter um carro se deslocando sobre a Terra e a referência ser a Terra, mas também eu posso jogar essa referência para o carro. Então, se eu estiver dentro do carro, olhando a Terra, e a referência for o carro, eu estou parado em relação ao carro e estou em movimento em relação à Terra. Mas se eu colocar uma referencial, a nossa referência na Terra, o carro está se movendo, né? E eu estou parado em relação à Terra. Isso vocês viram no módulo 8, tá? Que é os Fundamentos da Cinemática 1. Bom, outra coisa muito importante é a origem dos espaços. Aqui, ó, representado aqui, ó. A origem dos espaços, ela é o ponto zero. Então, vamos supor que eu tenho uma estrada, a rodovia Castelo Branco, por exemplo, que liga São Paulo ao interior. Ela tem a origem dos espaços dela é na Praça da Sé, lá em São Paulo. Lá é o quilômetro zero. E aí, conforme vem para o interior, vai aumentando. Quilômetro 1, quilômetro 2, quilômetro 3, até quilômetro 300, aí 20, se eu não me engano, que é o final dela. Então, veja bem, nada impediria de ter colocado o quilômetro zero aqui, no final da Castelo do Interior, e aumentando para lá, mas foi uma escolha, tá certo? Então, toda a trajetória ela tem um ponto zero. Esse ponto zero é chamado origem dos espaços, tá? E aí, num determinado sentido, vocês podem acompanhar aqui, ó, ele vai ser positivo, que a gente vai escolher também, e outro determinado sentido vai ser negativo. Então, se eu andei 1 metro no sentido positivo a partir do zero, eu estou na posição 1 metro. Se eu andei 2, eu estou na posição 2 metros, e assim sucessivamente. E se eu andei no sentido contrário, para a esquerda aqui, por exemplo, menos 1 metro, menos 2 metros, menos 3 metros, e assim sucessivamente. Para isso que serve a trajetória, tá? É costume colocar o zero, e aí a direita, para nós, né, quando a gente estiver fazendo no papel, a direita ser positivo e a esquerda ser negativo. Tudo bem? Tá? Bom, isso é trajetória, esse é o conceito de trajetória. Agora, nós vamos ver a equação da trajetória, tá? Então, toda trajetória pode ter, ela deve ter uma equação que rege esse movimento, tá? Então, o texto da apostila traz assim, ó, consideremos uma partícula movendo-se ao longo de um plano. Então, XY, plano, posições da partícula, a posição da partícula é definida pelas suas coordenadas cartesianas x e y, né, que estamos aqui. A equação da trajetória relaciona as coordenadas x e y entre si. Se conhecermos como x e y variam com o tempo,
Para obter a equação da trajetória, basta eliminar a variável t. É isso que eu vou ensinar para vocês como a gente faz agora, tá? Com exemplos. Então é importante, ó, cada forma de trajetória, ela pode ser retilínea, parabólica, circular ou elíptica, né? É traduzida por uma determinada equação da trajetória, tá certo? Então, vamos entender como que se faz a equação da trajetória. O trabalho é eliminar o t, tirar o tempo para ficar x em função de y. Então nós vamos fazer isso agora, tá? Eu vou explicar com vocês com outro recurso, uma outra ferramenta aqui de software, em uma mesinha digitalizadora, tá certo? Então vamos ver como que isso daí é feito. Vamos com esses dois exemplos, né? No exemplo 1, aqui ó, nós vemos que o x é igual a 2t e o y é igual a 4t quadrado. Nós podemos relacionar aqui nesse caso simplesmente fazendo x sobre y ou isolar o t quadrado, né, e substituir na outra, não tem problema. Então x é igual a 2t quadrado, y é igual a 2t quadrado. Vou mostrar uma estratégia. X dividido por y. Substitui o x aqui, ó. X vale 2t quadrado, então 2t ao quadrado. Dividido por y, que vale 4t ao quadrado. O que vai acontecer com t ao quadrado? Se eu dividir numerador e denominador por t quadrado, ó, corta t quadrado com t quadrado, certo? E agora, x sobre y é igual a 2 quartos, que é a mesma coisa que 1 sobre 2, 1 meio, né? Dividindo por 2 em cima e embaixo. Multiplica em cruz, ó, vai ficar que y é igual a 2x. Essa aqui, ó, é a equação da trajetória. Equação da trajetória. E tem mais. Nós podemos dizer aqui, ó, que essa trajetória, ela é o quê? Por ser aqui, ó, índice 1, x elevado a 1, isso daqui é uma trajetória, função do primeiro grau, o quê? Reta. Então, retilínea. É uma reta, tá? Tudo bem essa questão, né? E agora o próximo exemplo, exemplo 2, diz que o x, ó, é igual a 2t e o y é igual a 4t quadrado. Então o que eu vou fazer? Aqui uma outra estratégia, ó. Eu vou pegar aqui, ó, x igual a 2t e vou isolar o t. Se eu isolar o t, vai ficar x dividido por 2. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o y, que vale 4 vezes t ao quadrado. E no lugar desse t, y é igual a 4 vezes o t ao quadrado. E no lugar do t eu vou pôr o valor dele, que é qual? Ó? O t vale x sobre 2. Tá vendo? O que vai acontecer? Y é igual a 4 vezes x quadrado, ó, porque está elevado ao quadrado, e o 2 também está elevado ao quadrado, fica 2 ao quadrado. Então y vai ser 4x quadrado sobre 4. Vai simplificar o 4, ó, né? Sobra o que pra gente? Que y é igual a x quadrado. Bom, qual é a conclusão que a gente tem disso aqui, ó? Que essa é a equação da trajetória. E a trajetória é o que, ó? Trajetória, como é função do segundo grau, é parabólica. Certo, pessoal? Então, é dessa forma que a gente define as equações da trajetória, certo? Bom, vamos ver algumas questões agora, né, deste módulo, resolver as questões 1 e 2 com vocês, para vocês terem uma base aí para ajudar que vocês resolvam as demais questões, tá? Então vamos ver agora isso daí. Bom, a primeira questão da página 107, ela diz assim, ó, 2 conceitos de fundamental importância no estudo da mecânica são o de referencial e trajetória.
Considere que o helicóptero da figura a seguir esteja subindo verticalmente em relação ao solo com velocidade constante. A trajetória descrita pelo ponto P da periferia da hélice é... Então, olha só. Vamos observar aqui que o ponto P está aqui, né? Ó, na periferia da hélice, tá? Aí ele vai falar assim, ó, ela é retilínea para o piloto e uma circunferência para o observador no solo. Então assim, ó, se ele está subindo, né? Então o helicóptero está subindo, o piloto vai ver o que? Um movimento circular, se ele olhar para cima, vamos dizer assim, se for possível. Ele olhar, né? E o observador no solo vai ver o que, ó? Então vamos pensar assim, ó, se o observador está aqui, ó, a pessoa está olhando aqui no solo e o helicóptero vai subir. Vamos desenhar o helicóptero meio de frente aqui, ó. Aqui está a hélice, tá? Aí o que acontece? Como que esse cara aqui ele vai ver esse ponto aqui, ó? Como ele tá, o helicóptero ele sobe e gira também, então ele vai ver fazer isso aqui, ó. Certo? Movimento chamado helicoidal. Helicoidal lembra mola, né? Ou hélice também, tá? Então o observador no solo vai ver isso, tá? Então aqui, ó, é uma circunferência para o observador no solo, isso é errado. Olha B, uma circunferência para o piloto, tudo bem, ele vai ver isso. Se o piloto olhar para cima, vai ver circunferência. E retilínea para o observador no solo? Não, não está certo. Então, a B é errada. Uma circunferência para o piloto, beleza. E uma circunferência para o observador no solo? Não, o observador no solo, ele vê o movimento helicoidal. Então, isso aqui está errado também. Uma hélice cilíndrica para o piloto? Já está errado. O piloto vê o quê? Não vê hélice cilíndrica, ele vê o movimento circular. E uma retilínea para o observador no solo está errado também. E aqui, ó, uma circunferência para o piloto, certa. E uma hélice cilíndrica para o observador no solo. A hélice cilíndrica é o helicoidal. Então, verdadeiro, a questão E é a correta para este item aqui, tá bom? Vamos ver a questão 2 agora. A questão 2 diz assim, uma das leis sobre segurança no trânsito, principalmente para os caminhões que transitam carregados com pedriscos, obriga que a carga seja coberta com lona para evitar a queda de pedras soltas pela traseira, colocando em risco veículos que transitam atrás do caminhão. Considere um caminhão carregado com essas pedras e sem cobertura de lona, está transitando numa pista plana e horizontal, né? E que em um certo instante cai uma pedra da traseira do caminhão de uma altura h em relação ao solo. Considere também que o observador em repouso ao lado da pista vê o caminhão movimentando-se da direita para a esquerda no momento da queda da pedra. Assinale corretamente qual dos esboços abaixo melhor representa a trajetória vista pelo observador. Despreze os efeitos de resistência do ar. E eu tenho vários itens aqui. Então imagina assim, ó, eu tenho aí o caminhão, né, andando numa linha reta. Aqui, ó, vou desenhar aqui um protótipo de caminhão, né? Então, sei lá, deixa eu tirar dessa ferramenta. Vou fazer um desenho livre aqui, ó, desenho da rodinha do caminhão, aqui. Ficou mal, mas quebra o galho, né? E aí o seguinte, tem uma pedrinha lá, claro que eu vou representar ela maior, né? Tem uma pedrinha lá, essa verdinha aqui em cima do caminhão, certo? O que que acontece? O caminhão, ele está indo já para a esquerda, ó, né? Ele tem esse movimento, porque ali no enunciado fala, ó, da direita para a esquerda. E tem um detalhe, então a pedra, ela já vai para a esquerda, certo? Só que a partir do momento que ela é solta, ela também vai para baixo. Então, para a esquerda e para baixo, faz com que ela se desloque de que maneira, ó?
indo para a esquerda e para baixo. Né? Então ela tende a cair, por exemplo, num ponto aqui. Então esse movimento ele está de acordo com o que está no item D, ó. Dá uma olhada aqui, ó. É o único que encaixa, ó, que é para a esquerda, né, e para baixo, tá? Esse aqui também, ó, esquerda para baixo, só que ele está fazendo uma parábola aí, ó, dessa forma, não é possível, né? Porque se você fizer a soma vetorial desses dois vetores, vai dar para cá, num ponto posterior para cá, um ponto posterior para cá, e nós vamos aprender o que, que é isso, o que, que é soma vetorial, tá bom? Então, alternativa certa, alternativa D para este item, tá bom? Então agora eu quero que vocês façam o seguinte, eu quero que vocês façam as questões 3 e 4 da página 108 deste módulo, certo? E também façam as questões 1, 2 e 3 da tarefa do TC, que fica na página 53 do TC, tá certo? Também desse módulo 9, tá? Na sequência eu vou postar um vídeo corrigindo essas questões. As questões 3 e 4 de aula, que estão na página 107, 108 da apostila de exercícios de aula, e também corrigir as questões 1, 2 e 3 da tarefa do mesmo módulo na página 53 da apostila de TC, tá bom? Então até daqui a pouco, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu, gente, tchau, tchau.